Eu estava pensando, né, quando nós cantamos "O Senhor Jesus nos libertou", de fato Ele fez isso, mas muitas vezes nós nos aprisionamos de novo nas nossas emoções, nas nossas inseguranças, nos nossos medos, mas muitas vezes nós somos responsáveis por isso. E talvez um trecho das Escrituras que nos ajuda a perceber que nós temos que tomar uma atitude, que nós temos que realmente fazer alguma coisa em relação a nós mesmos. A obra do Senhor Jesus foi perfeita, nos alcançou, nós somos livres, temos a graça de Deus, mas muitas vezes nós deixamos situações, envolvimentos, amizade nos atrapalharem de viver essa liberdade. Talvez seja interessante a gente abrir em Gênesis, capítulo 26, e a gente vê alguns textos de Gênesis. Capítulo 26 mostra a história de Isaac entre os filisteus, e era tempo de fome, e eu quero fazer uma aplicação nesse trecho das Escrituras para as nossas vidas nos dias de hoje. Bom, a primeira coisa que nós percebemos é que Isaac pensou, de fugir para o Egito, e Deus falou para ele: fica na terra que você está, habita nela, vou te guardar, vou te abençoar, assim como seu pai Abraão me obedeceu, guardou os meus mandamentos, eu também faço contigo. Aí, o versículo 7 é o primeiro deslize que nós vemos, de Isaac. Perguntando-lhes os homens daquele lugar, ele estava em Gerar, é o nome da terra, a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer a minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque ela era muito bonita, formosa de aparência. Aí Isaac permaneceu ali, e Abimeleque, rei dos judeus, versículo 8, olhando na janela, viu que Isaac acariciava Rebeca. Então essa mentira caiu por terra. Ele percebeu que Isaac tinha ela como esposa. E aí no versículo 9, Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste a minha irmã? Respondeu-lhe Isaac: porque eu dizia a mim mesmo, para que eu não morra por causa dela. Então o primeiro ponto aqui, Isaac obedeceu a Deus, não foi para a terra do Egito, ficou, mas lhe faltou coragem de ser verdadeiro. Então ele mentiu. Primeiro erro que muitas vezes nós praticamos, mentimos. Falta coragem de falarmos a verdade. Então deslizamos. Aí o interessante, deixando isso de lado agora, vamos pular um pouquinho. Vamos para o 12 em diante. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Olha que coisa boa, hein? Plantava e colhia 100 vezes o que ele plantava, de uma semente dava 100. É aquela frutificação que o Senhor Jesus disse lá, de 1, 30 e 100. A colheita dele era boa. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Então ele tinha agora ovelhas, versículo 14, e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Então ele começou a crescer na vida, gerou inveja àqueles que habitavam naquela região, que eram filisteus, não eram os filhos de Deus. No versículo 15, olha o que acontece: e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra.
Quem tem boi e tem ovelha precisa de água. A água é muito preciosa. E aqui nós encontramos então uma figura do inimigo agindo na vida de Isaac, colocando terra, entulhando, jogando lixo dentro dos seus poços, que eram a herança do seu pai. Aqui eu queria chamar a atenção para nós, irmãos. Nós, muitas vezes, recebemos de herança dos nossos pais a palavra de Deus, ou cremos na palavra de Deus, mas permitimos conviver com situações, com inimigos da palavra de Deus, que vão entulhando os poços que a palavra de Deus tem gerado em nós. E nós vamos ficando na secura, sem água, sem aquela água preciosa que é o convívio com a palavra de Deus. Nós não conseguimos mais encontrar essa água. Por quê? Porque nós estamos cercados de inimigos, que às vezes aparentemente não são inimigos, mas são pessoas que não estão ligadas com Deus. É importante mais para frente, depois nós vemos o Salmo 1. Então nós vimos aqui que os filisteus entupiram então os poços de água, e ele precisava de água. E o que vou fazer agora? Disse Abimeleque, no versículo 16, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Aqueles mesmos poços que foram entupidos, Isaac então começou a cavar. Então isso nos lembra da nossa responsabilidade quando pessoas, quando o nosso convívio começa a influenciar na nossa vida, como essa influência de que está impedindo de nós alcançarmos a água. A água é uma figura da palavra de Deus, uma figura do Espírito Santo nos ensinando. E muitas vezes, irmãos, infelizmente, o mundo, o convívio com pessoas, os programas que assistimos, a linguagem que vivemos, o cinema, a televisão, tudo que vem, acaba nos roubando essa água pura, que é a palavra de Deus. Aí sejamos sinceros, em 7 dias da semana, quanto tempo nós gastamos em meditar na palavra de Deus? Quanto tempo de fato nós cavamos para encontrar água? É uma figura que eu quero trazer para vocês, que Isaac teve que fazer. Teve que cavar, desentulhar o poço, tirar tudo aqui, jogar tudo fora. Só que tem um problema. Ainda que ele desentulhou o poço, onde ficou esse entulho? Continuou próximo dele. Não teve. Aí não teve outro jeito. Isaac, no versículo 20, mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Veja, a água era herança de Abraão, mas havia ali outras pessoas que começaram a tomar posse. Não, agora é nossa. E muitas vezes essa influência, isso na nossa vida nos faz perder o fundo, a profundidade da orientação da palavra. Isaac, infelizmente, tem que cavar outro poço. E, de novo, tem contenda. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E por esse não contendeu. Ou seja, veja que esforço Isaac teve que fazer. Cavar 1, cavar 2, cavar 3, para daí sim ter tranquilidade. Isso nos mostra, irmão, que às vezes nós estamos num exercício. Que nós temos que ter uma posição, um exercício. Nós não podemos abrir mão de conviver com a palavra de Deus.
Eu sei, é gostoso, a gente convive com os amigos, né? Tem amizade, assiste série, assiste filme. Mas e o tempo da palavra de Deus? Quanto realmente nós nos exercitamos para alimentar da palavra de Deus? Na figura aqui, ó, era necessária água. O gado, as ovelhas vão morrer se não tiver água. E a mesma coisa eu e você, irmão. Nós vamos morrer espiritualmente se não convivermos com a palavra de Deus. Nós vamos morrer espiritualmente se nós deixarmos os nossos inimigos entulharem a nossa vida com porcaria. Nós vamos morrer espiritualmente se nós não cavarmos e não tirarmos o lixo que está atrapalhando de encontrarmos a água em nossos poços. É nossa responsabilidade. Nós temos que ter essa atitude. Eu e você precisamos de fato arregaçar as mangas, pegar as nossas pás e cavarmos esses poços na palavra de Deus. Há necessidade, irmão. Senão não há água. Senão vamos ficar mirrados. E quando eu falo morrer espiritualmente, eu não estou relacionando isso com a nossa salvação, mas eu estou relacionando isso com a nossa vida. Nós nos tornamos pessoas espiritualmente pobres, pessoas sem conhecimento, sem convicção, pessoas levadas por influências do mundo, pessoas que não suportam a verdade da palavra. Elas não podem nos influenciar. Elas não podem mudar os nossos conceitos de vida. Nós precisamos crer que a água que vai gerar nesses poços, que é a própria Bíblia para nós, irmãos, é o suficiente. Nós precisamos, de fato, colocar as nossas mãos a trabalho. Não adianta nós ficarmos esperando a água aparecer. Se nós não cavocarmos, nós não vamos achar. Essa é uma figura que eu tenho pensado durante toda essa semana, tão linda para nossas vidas. Agora, eu queria lembrar do Salmo 1, para a gente fazer uma correlação desse entulho que foi jogado, né, nesses poços, que talvez na nossa vida nós não percebemos. Mas como vem o entulho? Salmo 1. Bem-aventurado o homem, aqui serve homem e mulher, porque é um homem, não é sexualmente falando, né, é o ser humano, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O entulho, irmãos, é exatamente isso. O entulho nos poços da nossa vida, o que vai tapando os nossos poços que nós não encontramos mais água, são exatamente essas três coisas: conselho dos ímpios, caminho dos pecadores e roda dos escarnecedores. Nós não percebemos, mas os conselhos dos ímpios não significa que a pessoa vem no nosso ouvido dar conselho, mas há um monte de programa, de música, de série, de filme que nos dá conselhos malignos, conselhos ímpios, para aceitarmos coisas que são contrárias à palavra de Deus. É assim que vai fazendo, ó. Sabe aquele ditado que diz: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É exatamente assim que funciona. Esses poços precisavam ser entupidos. Eles não pegaram lá uma máquina, naquele tempo não tinha um trator gigante que veio lá com um montão de terra e entupiu o poço. Eles foram entulhando o poço, foram jogando sujeira. E é exatamente assim que acontece na nossa vida. Vai se jogando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã,
Um pouquinho depois, se passa a semana, eu não tenho contato com a palavra, eu não ouço, eu não medito, eu não ouço músicas boas, eu não ouço mensagem boa, eu não leio a Bíblia, eu não ouço a Bíblia, sei lá. Eu acabo sendo influenciado pelo conselho dos ímpios. Aí o segundo ponto, não se detém no caminho dos pecadores. Nós começamos a achar normal a vida que os ímpios levam. E às vezes começamos a nos comparar, porque os ímpios são bem-sucedidos, porque os ímpios conseguem isso, porque os ímpios conseguem aquilo. Tem até um salmo que Deus teve que falar com um dos salmistas, porque ele ficava comparando. É uma figura nossa, irmão. Muitas vezes, se nos afastamos da palavra de Deus, começamos a dar valor para as coisas que são mundanas. E aí, porque o Léo tem um carro melhor que o meu, porque a casa dele é mais bonita, porque ele ganha mais. E perdemos o valor dos princípios verdadeiros. E o terceiro ponto, não se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, escárnios é zomba. E nós vamos caminhando degrau por degrau. Começamos a ser influenciados. Depois começamos a achar normal. E depois, finalmente, nos tornamos zombadores. Olha que caminho triste, irmãos. Primeiro somos influenciados. Depois começamos a achar normal as coisas erradas. E depois, terceiro, nos tornamos zombadores da palavra de Deus, da verdade. Olha que pobreza, que sequidão que chega um homem que não se esforça para cavar os seus próprios poços. Eu e você, irmãos, temos a palavra de Deus como exemplo e precisamos atentar a isso. Se nós deixarmos acontecer, o inimigo vai entupir o nosso poço, não vai haver água e nós vamos estar realmente sem força nenhuma e caminhando para o que diz o Salmo 1. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e perceber que precisamos de água, precisamos fazer esse exercício, precisamos cavar uma vez, cavar 2 vezes, cavar 3 vezes. Foi isso que aconteceu com Isaac. Ele trabalhou, ele se exercitou para encontrar água. Então eu e você temos que olhar para a palavra de Deus e aprendermos com ela. Que exemplo maravilhoso para nós esse exercício. Agora, eu quero que cada um de nós pense de fato. Você, aí na sua consciência, nós temos a ocupação do trabalho, temos a ocupação dos afazeres da faculdade, muitas vezes, temos a ocupação da casa, temos que cuidar da casa, temos a ocupação, muitas vezes, de outras tarefas. Quanto sobra para a palavra de Deus? Isso é uma realidade, irmãos. Se você não fizer um esforço, vai entupir o poço. Não adianta falar que não vai. Não adianta, depende de escolhas. Nós temos que escolher entre aquele momento que eu tenho livre e a palavra de Deus, ou entre aquele momento que eu tenho livre com outras coisas. Eu não estou dizendo que eu preciso ficar ligado lendo a palavra 24 horas, mas eu preciso me exercitar, eu preciso encontrar um pouquinho. Veja a situação, como é. A primeira coisa que Isaac fez foi mentir. Aí a mentira levou ele por quê? Para poço seco, para lugar que não tinha água, e ele teve que cavar. E por que ele cavou? Porque sem água ia morrer o boi, a vaca, a ovelha, os servos,
ele e a família inteira, porque a água é a vida. Ninguém vive sem água. E o cristão não consegue viver uma vida bem-sucedida sem a palavra de Deus. E ainda temos riscos nesses dias que vivemos, porque há a falsa doutrina, há o falso evangelho, as meia-verdade. Às vezes nós damos risada, irmão, mas é isso realmente. Quantas pessoas de fato conhecem a doutrina? Quantas pessoas que você conhece que sabe que o Senhor Jesus deixou um dia para memoriar a Ele? Quantas pessoas? Quantas pessoas você conhece que você pode dizer que ela sabe dizer não? O Senhor Jesus ressuscitou e deixou uma figura para nós lembrarmos da sua obra e da sua pessoa, o pão e o cálice. Quantas? Aí, talvez, você possa contar no dedo, tirando os irmãos que você convive. Mas quantas pessoas fora dos irmãos que você convive que conhecem essa doutrina? Irmãos, às vezes eu escuto a música dita cristã que diz assim: você foi feito para pisar na cabeça, para os outros reconhecer. Que isso? Isso é horrível, isso não pode ser essa doutrina. Entendeu? Nós temos que analisar se nós estamos realmente nos exercitando, cavando nossos poços, trabalhando as nossas vidas, para realmente termos essa água que é necessária para sobreviver. Temos que pensar, irmãos. Quantas vezes nós somos enganados por não conhecermos a palavra? Que nós possamos fazer uma meditação plena nas nossas vidas, naquilo que Deus está nos falando. Vá para o lugar que eu separei para ti. Não vá para o Egito, vá para o lugar que eu separei para ti. Com certeza, pela figura que vemos, esse lugar vai exigir de você trabalho. Vai exigir de você cavar os seus próprios poços para encontrar água. Vai exigir de você plantar para poder ter a sua colheita. Mas vai haver uma recompensa. Vai haver o fruto. Vai haver a certeza de que você está bebendo água genuína. Por isso, descanse na palavra de Deus. Não tenha temor de crer na palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de meditar a palavra de Deus, para que você possa encontrar essa água que é gerada através da palavra de Deus, através do Espírito Santo na nossa vida. Que nós possamos pensar nisso, irmão. Como anda os nossos poços? Cheio de entulho? Estamos cavando? Estão seco? Já estamos lá trabalhando nele? Estamos pegando os entulhos? Estamos jogando longe? Ou estamos deixando em volta de nós? Façamos uma aplicação dessa palavra nas nossas vidas. E pensemos, e que o futuro possa responder a cada um de nós. As coisas, como eu disse, já não acontecem em uma semana. Muitas vezes demoram anos para nos levar para longe da verdade. Não nos deixemos enganar. É nossa responsabilidade estar cavando os nossos poços.